Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, minha rapaziada. Como é que vocês estão? Como é que vocês vão? Boa noite, Caio. Boa noite, Ney. Tudo bom para você que está assistindo esse podcast aqui na hora do almoço? Bom almoço para você, boa tarde. Minha semana foi muito boa, Ney. A gente tá gravando, né? Acabou de passar o Halloween. Então esse último final de semana assisti 2 filmes de terror, muito bons, estou muito feliz. E você, como foi sua semana? Foi muito boa, aproveitei bastante pra ficar com o busão também. Jogamos bastante It Takes Two. Tem sido um exercício de muita paciência, porque eu não tenho. Mas eventualmente as coisas vão funcionando, né? E hoje conosco estamos com o Pedro, né? E o Emanuel para falar um pouquinho sobre previsões de ban. Boa noite, Pedro. Boa noite, tudo bem? Bom, meu nome é Pedro Caracciolo, eu jogo Magic tem mais ou menos uns 6 anos, comecei quando lançou a primeira Eldraine, faço parte do time Grape Shots, que é aqui de Jundiaí, e jogar realmente competitivo eu comecei mais ou menos no meio do ano passado para cá, comecei a jogar mais sério, e acho que de conquista assim que eu tenho, fez o top 8 no Pioneer no CLM no final do ano passado, e estou classificado para o Regional do Chile e participei do Regional aqui em São Paulo do T2 no início do ano. Máquina, o cara começou no passado e já tá querendo papar tudo agora. Muito bom, Pedro, parabéns. Teremos Pedro no Chile. É verdade. Bom. E também estamos aqui com o Emano Bingos, nosso queridíssimo aqui da comunidade Legacy, né? Vai falar um pouquinho com a gente também sobre o Legacy, principalmente. Se apresente, Emano. Bom, boa noite, pessoal. Certo com vocês? Me chamo Emanuel Souza, ou Emano Bingos, para os mais íntimos, né? Eu jogo Magic desde criança, né? Comecei em Dissension, mas brincando principalmente por Caos Planar, Visão do Futuro, Loring, essa época aqui, inclusive, para quem tá no vídeo, tá aqui, né? Legal! Eu joguei de vários formatos já, joguei muito Pauper, joguei Modern também, mas hoje eu tenho o Legacy como minha casa já faz mais de um ano, assim, que é o formato que eu me encontrei. Sou um jogador de Mono Red Painter, mas adoro o formato no geral e tô doido pra conversar com vocês sobre ele. Legal. O Emano já deu uns spoilers pra gente aqui, fez bastante anotação, então na hora que a gente for falar de Legacy vai ter coisa pra falar, hein? Mas a gente tava se organizando pra começar, né, do formato mais novo pro formato mais velho, então vamos começar pelo T2 hoje, né? Posso só falar uma curiosidade rapidinho? Porque Fica à vontade. O Emanuel mostrou a tatuagem dele do símbolo de Loring, né? Uhum. Uma trivia que eu vi hoje na internet. A gente levou 18 anos para a primeira Kamigawa até a segunda Kamigawa. A gente vai levar 19 anos da primeira Loring até a segunda Loring. E a gente vai levar 6 meses da primeira coleção em Nova York para a segunda coleção em Nova York. Então, olha aí. Que delícia. Bom, vamos falar de coisa boa então, vamos falar de banimento do T2, que é gostoso demais, né? Coisa que a gente espera, que a gente gosta. Mas brincadeiras à parte, né? A gente já estava prevendo um pouco disso, né? Acho que a gente vai começar logo com o elefante na sala para deixar muito claro. Mas é uma coisa que a gente já tem percebido desde que houve aquela primeira onda de banimentos no T2, né? Que bastante coisa do Mono Red foi, mas também outros decks que poderiam ganhar muita força com a saída do Mono Red do formato. Saída do Mono Red do formato, né? Saída das grandes cartas do Mono Red. Acabaram saindo várias outras, né? Saiu do Pixie, saiu do combo do Abuelo. Mas uma coisa que foi prevista, a gente até comentou isso em outros podcasts, que é o advento do próprio Vivi, junto com o Caldeirão de Agatha, né? Foi o deck que a gente imaginou que fosse ser muito, muito forte. Acabou que ele se provou de fato isso, né? Quem veio com esse deck foi o PV no último Pro Tour, né? Mostrou que esse deck ele tinha potencial, e ele de fato tem muito potencial. Mas a impressão que eu tenho vendo outras pessoas jogando com decks UR de uma maneira geral, não só com o Vivi, é que a Shell UR também tá muito forte, né? E aí o Pedro tá jogando mais T2, né? Queria que ele desse os 2 centavos dele sobre Vivi, Caldeirão e o que ele mais imagina que vai rodar nessa... O T2, né? Desde o início do ano tem um problema chamado Izet, porque antes de aparecer Vivi e o Caldeirão foi a Código Team Cutter. A Shell é muito semelhante. Então, também teve o Jeskai e Óculos, né? Também com a Shell muito parecida. Então, a Shell, vermelho e mana azul, com Profits, usando Fear of Missing Out. Às vezes usa Tessa. E agora com o Riddler, é uma Shell muito forte. Então, independente do que acontecer de ban, acho que no formato, quem tem essa Shell R vai estar muito bem ainda. O deck ainda vai ser muito bom. Inclusive, teve gente que fez o desafio, né, no mall de jogar sem a Vivi. E o deck fez resultado. Então, eu acho que
tem esses decks que deve estar muito preocupado, tipo, vou perder algumas cartas, mas vou ficar sem deck para jogar. Isso aí não acho que vai acontecer. Ele vai mudar de forma, mas vai continuar existindo. A Vivi claramente é um problema, foi um erro de design da Wizards, que aparentemente curva 3, duas cores, é um problema. A Wizards não sabe fazer design. Teve Nadu, teve Uro, teve a Vivi agora, então. Teve Yoko. Né? Então, assim, de uns 4 anos pra cá, saiu 3 manas, 2 cores, você fica de olho porque pode ser quebrada. O pessoal ficou achando de que é Tramose, né? Mas nem foi essa Coca-Cola toda, né? A Tramose tentou, mas ela tem branco, é branco e preto, né? E não vingou Eles muito. tentaram, né? Eles tentaram. Se tivesse azul, talvez tivesse quebrado. Assim, o T2 ele tá numa situação muito particular nesse momento, porque até a Wizards ela fez meio que um statement, né, a respeito disso, que não é algo muito comum. Então a gente teve aquele artigo que a Carmen escreveu no site, que eu até abri ele aqui, foi no dia 9 de setembro, e meio que nesse artigo eles já falaram assim, olha, a gente tá ciente de que o T2 está com um problema. Foi interessante eles falarem isso de certa forma, porque dá uma sinalização de que eles estão observando, que eles não estão totalmente cegos ao que está acontecendo, mas, por outro lado, também causam um sentimento um pouco negativo no formato, né? Porque acho que os jogadores, eles veem isso de que o formato não está saudável, de que ele vai mudar em novembro, e muitos deles até falam assim, então acho que é melhor eu esperar alguma mudança, não vou jogar por enquanto, né? Você tem esse sentimento também? Tem acontecido isso aí mesmo, né? Tá difícil de ter torneio aqui em Jundiaí, que antes estava tendo muito bem, mas depois que a dominância do Vivi ficou bem clara, apesar de não ter na loja, tem um só, a galera tá tipo, será que eu vou me dar trabalho de comprar cartas, de arranjar deck pra ir jogar um negócio que não tá saudável? Acho que é melhor esperar sair o ban, depois a gente volta a jogar. Então tá nesse problema aí de novo. Uma coisa que eu tenho percebido também, gente, é que existe também um pouco de evasão da galera, porque o competitivo pro T2 está sendo, como o Pedro falou, né? No ano que vem pra ir pro Chile, acaba sendo a gente até brincou aqui várias vezes, né? Quando você ganha um RCQ, você ganha um vale boleto de ida até o Chile, que a gente sabe que não é barato viajar pra outro país, né? Então isso acaba também contando, eu acredito, que a galera não esteja se dedicando tanto. E de uma maneira muito parecida com o que tá acontecendo em Jundiaí, tá acontecendo em Campinas aqui na Monte, né? O pessoal não tá indo tanto pra jogar T2, mas o R são 2, 3, no máximo, assim. Se a gente colocar todo mundo que tá... Incluindo pessoas que são de Jundiaí, né? Então o que eu quero dizer assim, não tem tanto R Vivi em Campinas, mas a galera não tem jogado nas tanto. Nas lojas, em geral. Nas lojas, assim, que estão jogando, mas o pessoal não tá se dedicando tanto, né? E outra coisa que eu queria comentar, que o Pedro falou, que é muito assim... Eu tenho o GSky óculos, tinha, né, até recentemente. E aí, realmente, o deck, assim, eu adaptei com poucas cartas, porque eu não tinha tudo, né? Mas coloquei algumas cartas novas ali pra mexer com o deck, e o deck, tipo, funcionou ok. Não é essa Coca-Cola toda também. Acabei jogando no final de semana um RCQ, que por N motivos o deck acabou não funcionando, mas a Shell tá ali, né? Então o deck, ele tá muito forte, ele tem muitas coisas. E como o Pedro falou, né? Fome é muito forte no deck, Profit é muito forte porque dá muito valor, Terça é muito forte. Então você consegue criar uma Shell muito forte dentro do R ainda, mesmo que ele seja banido de algumas coisas, né? E já tem gente fazendo muito resultado com decks UR sem Vivi também. Porque aí você começa com um R e o cara já pensa do outro lado, putz, é um Vivi. E joga em torno de Vivi, coloca algum Grave Hate, por exemplo, coloca Braid no deck pra poder pegar o Vivi na curva, mas quem foi pego na curva foi você, que não tem Vivi, não tem Cadeirão também, né? Então... E a Shell continua vencendo bastante, né? Então ela é muito forte mesmo, né? Uma coisa que a Wizards tem feito, por exemplo, no último banimento, né? Eles tentam banir algumas cartas de modo a diminuir o power level do deck, mas sem matar totalmente o deck, na maioria das vezes, né? Até quando a gente for falar do Legacy, a gente também vai ter essa abordagem, né? Será que você mata o deck, ou será que você só dá um chute no joelho do deck, tipo assim? Então, no caso do Standard, a gente tá praticamente claro que o Vivi vai ser banido agora em novembro, até por causa do artigo que a Carmen escreveu, ficou meio explícito, assim, essa intenção de tirar o Vivi do formato. Mas aí vem as outras cartas que são potenciais, de que elas podem também tirar o poder de alguns dos decks que poderiam até surgir, né, com a ausência aí do Vivi, se eles tirariam de fato ou não. Então tem algumas cartas que estão sendo especuladas, assim, né, a gente vê nas comunidades, e que daí eu queria saber a opinião de vocês. Então, no caso
do Wizard Vivi, o Vivi, ele é a peça principal do deck, e tem uma especulação se o Caldeirão vai junto com ele ou não. Fala-se bastante da Esfinge, apesar que eu não acho que seja, né, uma carta realmente passível de banimento, ou do Profit, que daí já seria uma carta um pouco mais central para uma estratégia do deck. No Dimir, a gente vê alguns comentários em relação à Curiosidade Perene, que pode ser uma carta que possa vir a ser banida no deck. A gente tem a questão do Mono Red, o Screaming Nemesis, muitos comentários falando que o Screaming Nemesis ele não permite block, ele é uma carta muito pouco interativa, ele acaba deixando inviáveis algumas estratégias. E uma outra carta que também eu queria saber a opinião de vocês, que daí essa já é um pouco assim mais fora da caixinha, né? De tentar já se prevenir para tirar o poder de alguns decks de Kona que podem estar vindo. Então, tirar ou algum payoff, ou talvez até mesmo tirar a onisciência do formato, que é uma carta que já deu problema algumas vezes. Então, o que vocês acham aí dessas cartas? Ou se tem outras, né? Eu acho que assim, vamos começar pela Vivi e o Caldron, né? Que acho que devem banir a Vivi, pelo que falaram no artigo lá. Mas a Wizards tem fama de banir a carta errada, né? Então pode ser que o Caldron vá de base sozinho e a Vivi continue. Nunca se sabe. É possível. Eu acho que deveriam ir as duas cartas juntas, porque o Caldron já tá perto do final dele na rotação e é uma carta que pode dar problema com designs futuros de carta. Então, por filosofia, tipo buffing pod, essas coisas, existe a própria Winota, quando foi banida do Pioneer, por limitar design de cartas no futuro, eu acho que tem uma probabilidade muito grande de ser banida também. O Screaming Nemesis eu acho que é um dos elefantes na sala também. A carta é extremamente problemática pro formato, porque você fazer com que o Mono Red você tem pouco counterplay, se o Mono Red consegue comprar o Screaming Nemesis, porque você não vai poder blocar o bicho. Se você tentar blocar, você vai tomar dano e vai poder ganhar vida. E se você conseguir, por algum milagre, matar ele, o Mono Red pode dar um Burst Lightning dele, dá 2 de dano nele, redireciona pra você não pode mais ganhar a vida, e fica muito difícil. E tipo, o Mono Red basicamente ele falou: não existe mais late game, o late game sou eu só preciso comprar as cartas pra lhe matar agora. Assim que você me mate. Então o Mono Red vai tem a posição de beatdown, e se chegar nessa posição ele tem a posição de inevitabilidade também, que é uma forma problemática de um deck agro jogar. Quer falar alguma coisa sobre Kona? Eu ia falar do Prophecy. O Prophecy, por favor. Acho que tem uma possibilidade também de ser banido, porque é uma carta muito forte. É uma carta que permite que as Shells UR ciclem muito rápido a mão e gerem muito poder na mesa. Mas eu não acho que se for ser banido vai ser agora, vai ser no ban do ano que vem. Eles querem fazer uma vez por ano. Entendi. Alguma coisa do Kona, você acredita? Onisciência. O Kona, sinceramente, tipo, o deck mesmo sendo forte, tendo aquelas coisas, tipo, dar hexproof pra criatura virada, o fato de ter nowhere to run, sendo da remover mais jogador do formato, não acho que vai gerar tanto problema. Entendi. A onisciência, ela tem potencial de problema sempre, assim, que ela tá no formato, né? Então, sim, as pessoas vão estar sempre buscando alguma forma de trapacear ela em jogo. E essa não foi a primeira e com certeza também não vai ser a última vez que vão tentar encaixar um deck de onisciência. É um deck que realmente não vai ter nada que vai ser tirado do formato dele. Aí realmente fica a questão se ele vai passar ileso, né, agora, ou se ele vai continuar ileso pra frente. Da questão do Mono Red, além do Nemesis, eu vi alguns comentários falando também do Tiro Fino. Eu não sei, você acha que ele pode ser um potencial problema pro formato? Porque ele também pode entrar numa Shell e Zet. O Tiro Fino é uma carta muito forte, mas não vejo ele gerando problema sozinho, não. Ele é um Fino 2. A maioria da removal do formato consegue matar ele, independente do que o cara tá fazendo. Cara, Stab mata ele. No formato. Stab mata ele. Os argumentos pra tirar o Tiro Fino ou alguma coisa do deck de Kona é que o T2 ele tá um formato muito rápido. Né? Quando o Modern, lá no passado, teve alguns banimentos, antes de começar a sair Modern Horizons, a Wizards falava, o Modern tá um formato de combos de turno 4 e a gente não quer isso pro formato. Naquela época, o T2 já era um formato bem mais lento, né? E hoje em dia, o T2 ele se tornou esse formato de combo de turno 4. Então, muitos decks, no turno 4, você já tem que ter resolvido o seu jogo e determinado ali o seu plano. Provavelmente, se você conseguiu fazer isso sem o oponente interferir, você já ganhou o jogo. Seja no caso do Mono Red, de você dar uma quantidade de dano que a pessoa não volta mais. No caso do Caldron, né, de você ter gerado
já muito valor com o Profit, com o Vivi, ou no caso do deck de Kona, de você ter botado uma Onisciência na mesa. Então isso vai acontecer geralmente ou no turno 3 ou no turno 4. E aí, tirar essas cartas do formato seria uma tentativa de voltar o T2 para um formato um pouco mais lento. Assim, eu acho que voltar o T2 pro formato mais lento, esse barco já foi. Não dá para voltar. Não, o formato tá com a base de mana absurda, boa. Vai ficar melhor ainda quando sair Lauren e terminar o ciclo de choque. Então vai ter choque, vai ter as verdes, tem a surveio. A base de mana você faz o que você quiser quase no formato. E as ameaças são muito boas. Então você pode tirar o tiro fino, pode tirar a Kona. Aí você vai tirar o quê? Vai tirar o Kaito, vai ter que tirar o Muri Curioso, vai ter que tirar a Shadow Pix. Porque se começar fazer tudo isso, turno 3 e 4, quase todos esses decks tem alguma jogada que vai fazer que vai tipo, deixar muito difícil para o oponente voltar se ele não conseguir interagir. Então, o T2 agora é um formato de turno 4. Turno 4 formato, é o turno mais definitivo do formato. Turno 3 e 4. Que era o que o Modern foi antigamente. E que até é curioso porque o Saffron Olive ele fez uma conta, né? Que a quantidade de cartas no T2 já tá chegando na quantidade de cartas que o Modern tinha quando ele foi criado. Então, por causa do aumento de coleções que saem por ano e ter também aumentado o prazo de rotação. Então, no final do ano que vem, o T2 ele vai estar, se eu não me engano, com umas 5.000 cartas válidas, que é próximo do tanto de cartas que o Modern tinha quando ele nasceu, né? É surpreendente pra mim, como um jogador que não joga T2, né? Vendo de fora, pessoal comentando, que eu conheço todas as cartas do T2. Porque praticamente tudo do T2 é relevante nos formatos eternos. Porque o Power Creep tá tão absurdo, você pensa, não tem Modern Horizons. Mas você tem Surveio, você tem Kaito, você tem Kori que foi banida. E outra, né? Esse Mono Red Agro, que hoje é 20% do formato ainda. Esse Mono Red Agro foi muito targetado no ban passado. E tá aí. Com junto 20%. Com o Zed Cauldron, que é o deck quebrado, né? Muito interessante isso. Eu acho que existe essa correlação porque o Mono Red ele acaba sendo um deck que consegue bater muito rápido no UR e aí não dá tempo dele setar o plano dele, né? É óbvio que ele tem cartas que ajudam ele a se manter vivo, mas o Mono Red, como o Pedro falou, né? Ele tem uma carta que fala, a partir de agora, ou você me mata ou eu vou te matar em 2 turnos, porque é o Screaming Nemesis, né? E tem outras cartas do Mono Red que são muito fortes, que a gente não imaginava que fossem existir algum dia. Por exemplo, você tem o dragão lá, o Nova Hellkite. Pelo warp dele, 3 mana, 4/5 War Haste. Ou seja, você já tá tomando 4 por um 3 mana, que se você tiver um Dork na mesa, quando ele entra, dá um de dano numa criatura sem war. Já vai matar um junto. Tipo, por 3 mana você faz isso. Ah, beleza, o bicho de fato ele é 5 manas. Mas ele precisa dar 4 de dano uma vez só e já é suficiente. Se ele chegou no ponto de castar de novo, é porque você conseguiu ter uma sobrevida. Mas ele vai ter 5 manos eventualmente e vai colocar outro. Screaming Nemesis também, mesma coisa. A base de mana, como o Pedro falou, a base de mana tá super forte, tá super relevante. O que significa que tem muita land não básica. A Lince entra e dá 5 de dano no cara e o cara não pode ganhar mais vida também. E é um bicho 5/4 por 4 manas. Então assim, o deck ele antes era muito assim... fazer um bichinho pequeno, dar um burn em você e ter vários bichinhos pequenos. É uma coisa de Swarm. Agora ele tá conseguindo criar formas de ir pra um late game, né? Vamos dizer assim. Mas que ele coloca uma coisa que simplesmente é um pop, por exemplo. Cara, é um absurdo, assim, uma carta dessa, assim. E isso vale também pro Pioneer depois, que a gente vai comentar rapidinho, né? Mas, cara, E aí o Pedro falou também da inevitabilidade do Profit, né? É uma coisa que eu vejo jogando de óculos, tipo... Você tá com fome e um óculos na mesa, só quem já esteve nessa situação sabe o quão opressivo é. Eu comprei uma carta só, beleza, mas são dois ataques, são 2 triggers, você tá colocando marcador, e se tem um VV em algum lugar, você tá gerando mana, se tem um VV, desculpa, no cemitério, e você tem o caldeirão, você tá gerando mana pra fazer mais coisas depois, então é um ciclo assim de cartas muito fortes que vão fazendo muito efeito, né? E o Quantum Reader, que a gente comentou aqui, mas a gente não acredita que seja banido, tá dominando o Modern hoje, por exemplo. O meu hot take, assim, de carta que eu acho que tem potencial de ban, mas que não tá muito no radar das pessoas, é o Into the Flood Maw, que é a magiquinha azul lá que dá bounce em qualquer coisa. Porque a gente tá vendo, né, que o Wizard, mesmo as cartas que elas são usadas como hate pro deck, Flood Maw resolve qualquer coisa. E isso, assim, pro azul, ainda por cima, não é normal. Eu acho que é uma quebra de color pie muito grande, você poder dar bounce qualquer coisa por uma mana. Encantamento, artefato, assim, é muito poderoso. Você tira essas vulnerabilidades do deck. Então, enquanto o deck Izzet, por exemplo, não deveria poder responder bem um encantamento de um oponente, com o Into the Flood Maw não serve pra nada. E até, assim,
quando o oponente tenta gerar uma play que faça mais valor, você com uma mana volta aquilo pra mão do cara e o cara perdeu um tempo gigantesco. Então, eu acho que é uma carta que não é saudável, assim, pro formato, pra existência, né, de outros decks e que possa existir um equilíbrio bom entre eles. Mas provavelmente não vai acontecer nada com ela. Eu também acredito muito nisso, porque assim, ela é bem forte, como você falou, né? Ela lida com problemas que o R não teria normalmente, mas ao mesmo tempo ela não é aquela carta que é tão absurda assim, parece, sabe? Ela é muito forte, mas não é uma carta que warpa o Into the Flood formato. Maul, ela é a melhor versão dessa ideia de carta. Ela é melhor que Shadow Vapor, na minha opinião, inclusive. Tanto que essa é a carta bounce do Legacy hoje, é Into the Flood Maul. Não é mais Shadow Vapor, né? Pra você ver o nível de poder da Into the Flood Maul. Dito isso, eu acho que sempre vai existir um bounce de uma mana instant para azul. É um efeito que existe desde sempre. A questão é que ele tá rodeado de coisas extremamente quebradas agora. Né? Eu concordo aí com o Emanuel. Tipo, não acho que é uma quebra de color pie, porque o azul sempre foi capaz de dar balance permanente. Antes de ter o Into the Flood Stern Dismissal, teve enfim. o Pet Theft, que era a fada lá da aventura. Então é um efeito que o azul sempre teve. O grande problema é toda a shell que tá ao redor dele. Tudo bem que é uma mana, eu acho que talvez seja o power creep Por do um efeito. mana nunca. Acho que sim, só o Chain of Vapor. Igual É o Manuel power comentou. creep do efeito, talvez. Não, tem mas a dispensa severa também de Teros Beyond Death, que viu bastante play. Isso não é incomum ter o efeito. O problema é o estado do formato O mesmo. problema é as outras A cartas que velocidade do ficam muito na formato. shell. É isso aí. Então, o resumo da ópera, a gente acredita que Vivi vai ser banido junto com Agatha, né? Com o Caldeirão. E aí vamos tentar bater em alguma coisa do Monohead. Algumas ideias aqui foram... A principal ideia, na verdade, né, foi o Screaming Nemesis. Pra bater também um pouquinho no deck. Pode ser que vinha no R também, né? Aí o Profit também. E o que mais você comentou, Pedro, que também achei bem interessante a sua forma de pensar? Foi Vivi, Caldeirão, Screaming Nemesis e... Tem alguma outra que você acha que vai ser banida além dessas eu acho três que principais? se eles foram mexendo no B, eles vão abrir uma parede assim, botar um cara vendado, um dardo e onde parar na curiosa no Kai, tu vai junto. Porque tanto faz. Mas eu não acho que vai mexer no B, não. Eu acho que vai ser a Vivi, o Calderon e o Nemesis. Porque são as cartas mais opressivas do formato agora. O que eu tinha falado foi o Profits, mas o Profits não acho que vai agora. Ah, você acha que não vai O agora? Profits, se for mexer, quando for naquele banco pré-rotação. Sim. Eu acho que se o Profit não for junto com essas outras cartas, tem um grande potencial do formato não mudar. Continuar a mesma coisa, igual você estava comentando, né? Outros players tentaram fazer deck sem o combo de Vivi Cauldron e tiveram resultados tão bons quanto, justamente porque o Profit ainda é legal. Já saiu o spoiler de algumas cartas de Avatar e vai ter algumas cartas que parecem que são hates específicos para essa estratégia de Prowess. Mas né, não dá pra saber se só esses hates que eles estão pensando em pôr no formato se vai ser o suficiente pra parar o deck. Vamos ver. Bom, um comentário super rápido sobre Pioneiro, né? Que poucas pessoas estão se importando tanto, né? Felizmente eu sou uma delas. Mas Vamos fazer que nem a changes. Wizards, né? Vamos falar rapidinho de Pioneiro e seguir. basicamente vai fazer exatamente isso, né? O Pedro também já jogou Pioneiro, né? Então ele vai talvez poder dar uns centavos melhor sobre isso. Mas o Pioneiro tá sofrendo o problema que o T2 estava sofrendo no meio do ano, né? O Monohead realmente tá sendo um deck 2-bit. Tá sendo um deck muito forte, né? Ele tem algumas coisas a mais do que o deck do T2 tem. Tá com todo o pack de ratinhos, tá com todo o pack de lince, de dragão. Então pode ser que alguma coisa desse deck vá ser banido. Honestamente não pensei exatamente em quem, mas acredito que tenha que ir alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o Screaming Nemesis tem um potencial também de ser banido ali, por conta de ganhar vida, de impedir de ganhar vida. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o problema do Monohead do Pioneer é o mesmo que tem no T2. É um deck que não era pra ter inevitabilidade, mas o Nemesis dá essa inevitabilidade pro deck. É um deck que diz, tipo, a gente tá no top deck. Geralmente, quando você chega na situação, o Monohead dificilmente ganha. Mas o Nemesis falou, beleza, tá com aí 3 de vida, tu nunca mais vai poder ganhar vida, top deck é um bolt e acabou o jogo. Tenta ganhar antes disso acontecer. Top deck outro Nemesis acabou, né? Porque ele não vai ser bloqueado, provavelmente. E o Monstrous Rage é outra carta também que é muito difícil de jogar ao redor, porque uma das melhores estratégias pra você jogar contra Monohead agressivo é você fazer bloco. Faz o bloco que tu quiser aí. Tá passando por cima.
Um comentário só sobre nisso, né? A gente falou sobre isso um pouco com o Coreia, né? No Pauper. Que ele falou, cara, eu coloquei algumas cartas no meu side que é bicho 1-2 e ele para o mono red por causa disso. Porque bloqueia e não tem atropelar, então... Sabe? E ele ganhou o torneio de 15k, assim, sabe? Só colocando o bicho 1-2 porque bloqueava melhor do que os 1-1s. Então, assim, o que mostra que realmente Monstrous Raid é uma carta que faz o combate não ser sobre combate, né? Que acaba atrapalhando muito. Bom, vamos falar um pouquinho de Modern também. No caso do Modern aqui, gente, a gente teve o último evento grande, né? A gente viu com 7 decks diferentes no top 8, né? Então a galera no começo falou assim, o formato tá saudável. Mas conversando durante as streams aí, o Pedro inclusive tava falando sobre isso, numa das vezes que eu entrevistei ele, que o formato ele parece estar saudável, mas ele não parece também porque está warpado por uma carta que tem warp, né? Que é o Quantum Riddler hoje. O que você acha, Pedro? Eu não acho que tem que banir, tá? Mas eu acho que o formato tá warpado em cima dele. Eu acho que não é nem em cima do Riddler em si. A carta que warpa, principalmente os decks justos, é o Ephemerar. Porque o Ephemerar que tipo, deck de bicho não existe no formato, por causa que o Ephemerar faz o cara fazer Solitude no passos e 2 bichos, meio que precisa mais um. Então se tem um deck de bicho que não consegue lidar com isso, tu não joga. O Boros ainda joga porque ele faz um board imensa e ele não liga para o que está acontecendo quando a Solitude faz isso. Fazer um Ephemerar no Riddler também é o mesmo problema. Então, se fosse dizer que uma carta que warpa o deck justo no formato, acho que tá mais pro Ephemerar do que pro Riddler em si. Mas o Ephemerar ele acaba sendo a base, né, de vários decks. Ele permite que esses decks existam por causa desse tipo de interação. E é muito interessante na questão do Modern, porque quando teve esse torneio do Spotlight, os decks que fizeram top, eles hoje em dia diminuiu até a porcentagem deles no meta, né? O Jeskai Blink é o que subiu muito, que estava em primeiro lugar na última lista que eu vi, e era um deck que nem estava no radar das pessoas muito, né? Durante o Spotlight. A gente teve Jeskai Control, com aquele combo do Cetro Isócrono e Canto de Orim, teve os decks de Belcher, teve os decks de Affinity, e o meta do Modern tá mudando bastante, né? Tá mudando rápido, assim, o que geralmente as pessoas consideram como um bom sinal, né? Não, é assim, o meta do Modern eu acho que tá no período mais saudável que ele teve em muito tempo. Porque desde o IMH3 o formato não encontrava, tipo, um jeito de ficar equilibrado. Sempre tinha uma coisa quebrada mais que a outra e seguiu assim. Fazia 1 ano e meio que eu acho que não tinha um ano de banco que não mexia no Modern. Até o último que teve, sabe, não tem bem. Uhum. O Jeskai eu acho que é o deck do momento agora, mas ele também não é um deck imbatível. É um deck que tem muito counterplay. A galera já tá mostrando aí que o Affinity não é uma partida fácil. O Belcher, dependendo da lista que o cara tá, não é uma partida tão fácil assim. É uma partida bem jogada. E o próprio Goldscale, né, que tá começando a aparecer agora como uma resposta ao Blink. Porque é bem chato pro Blink responder também. O Blink quer jogar uma partida justa e quer te forçar a jogar uma partida justa. Então, por isso tem tanto deck combo que tá aparecendo aí. Se tá warpando o formato, não sei. Não acho que chegou a esse ponto ainda. Não tá no nível Boros que estava no ano passado. Mas tem que ficar de olho. Concordo. Eu digo de warpar porque... da Wizards, assim... a Wizards geralmente não mexe muito no formato quando ele ainda tá nesse estado de ter muitas mudanças, né? Cada semana tá um meta um pouco diferente. Eles têm tomado atitude, mas quando o formato já tá estagnado, e às vezes eles deixam até ficar assim 2, 3, 4 meses estagnado, e eles falam, não, tá bom, agora vamos mudar. Mas nesse período que o meta tá mudando bastante, eles preferem geralmente não fazer nada. Mas te cortei, Ney, pode falar. Não, eu ia comentar que tipo, o sentimento que eu tô tendo pelas Steams é muito isso, né? Aqui em Campinas a gente tem basicamente 2 decks, né? O pessoal tem jogado muito de... Aliás, 3 decks, né? Muita gente tem jogado de Jeskai ou de Esper ou o W puro, né? E todos eles com essa shell de Félia, Ephemerate e o Riddler, né? E o Riddler, ele acaba sendo uma carta que... O ETB dele, junto com a estática dele, acaba sendo muito forte, porque às vezes você tá numa situação de top deck, você vai lá, faz o Riddler no Warp, compra 2 cartas, encontra respostas, encontra outro Riddler, aí você vai comprar mais 3, porque você vai ficar com uma carta só na mão e aí cada um vai dar mais um draw a mais. Já comprou 5 cartas no turno a mais,
E aí você já começa a voltar, e aí você pode fazer o Ephemerate no 1, e aí ele fica na mesa. E é um bicho que é muito grande, né? Ele é quase 6 voar, então não é um bicho que é fácil de você passar por cima. É um bicho que bate muito também. Então, e aí combinado com cartas muito fortes como Flage, que começa a dar dano e ganhar vida e volta um pouco pro jogo. Cartas como a Félia, que faz você dar blink nesse Control Reader que foi warpado, você consegue, né? De novo, comprar mais cartas. Então, e a Félia crescendo nesse meio do caminho. Então, ele é um deck que estou sentindo, vendo as streams, que ele tá warpando formado nesse sentido. Tá muita gente jogando com ele. Até porque é muito divertido comprar muita carta, né? Acho que todo mundo aqui que jogou Magic gosta muito de poder comprar muita carta. E o deck faz muito bem isso, né? E aí, seja no Jeskai com a Flage para poder finalizar o jogo mais rápido, né? Que é uma coisa que o Pedro falou comigo numa das streams. Ou com um preto para poder fazer Overlord e ficar ciclando muito as cartas que estão sendo feitas. São decks que, no final das contas, dependem muito de Ephemerate, né? Ephemerate que já foi banido no Pauper exatamente por causar esses problemas, né? Mas dito isso, eu acho que o Moderneiro tem que aproveitar esse momento, sinceramente, assim. É um momento que vinha de um momento muito, muito trágico, assim, do Modern, né? A época do One Ring. E hoje a gente vê um meta muito, muito flexível, né? Se você volta alguns meses atrás, a gente já tava falando de não, precisa banir mais uma coisa do Boros Energy. Não, esse sapo de Mirfrog. Em certo momento foi um deck que chamou atenção. É o Blue Belcher e tal. E é isso, o Blue Belcher sobe um pouco no meta, porque foi bem no campeonato, aí agora já desce também pra esse Tier 2 razoável, esse 5%, tá ligado? Eu acho que é um bom momento do Modern. Eu acho que o Modern tá com cara de Modern agora, que é normalmente um formato bem mais agro. E legal até ver alguns decks com uma característica control, né? Também vendo um pouco mais de play, me lembra um pouco a época de glória do Modern de 2015, de Supremo Veredito Supremo e tal. Mas legal, assim, um momento legal do Modern. Claro que fica mais perto, mas um meta muito aberto ainda, né? Muito aberto, mudando muito, assim, dia a dia. Eu acho que é mais ou menos como o Emanuel falou aí, tipo, o formato você tem que adaptar o side direto, porque muda. Dependendo de como você tá mexendo no side, você melhora uma partida, mas piora a outra. Então, por exemplo, eu peguei aqui a matriz de win rate do Jeskai Blink aí nos últimos 15 dias. Ele tá com win rate de 58% contra o Belgium, por exemplo, que é uma partida que pode ser boa, mas se tipo, o Belgium continua caindo em presença do meta, vai começar a tirar hate pra ele, vai botar outras coisas e vai ficar um pouco mais estranho. A galera tá usando Cavaleiro Branco na época, mas agora não tá mais. Um deck que tá subindo muito, reapareceu depois de meses sumido no meta aí, foi o Ruby Storm. A win rate do Blink aí nos últimos 15 dias é 40% contra o Ruby Storm. Outro deck aqui também que talvez comece a aparecer nos próximos dias aí é o Simic Eater. Ele tem uma boa partida contra o Blink e o Amulet Titan. Tipo, o Blink tem 38% contra esse deck. Ali não nos últimos 15 dias, 30 dias. E o lance é aquela, né? O Jeskai Blink é o deck que todo Moderneiro vai jogar. É o Junte. É o 50-50 contra o formato. É o sonho do Moderneiro jogar com esse deck aí. Sim. Cara, eu acho que é muito... apesar de falar, o formato tá warpado por causa de uma carta, né? Ainda assim é um formato que, por ter muita carta, tudo tem possibilidade de jogar. Você consegue criar decks, você pode jogar com, obviamente, os decks do formato e tal, mas você consegue criar shells muito fortes com cartas que já existem e colocar uma coisa meio spice dentro do que você gosta de jogar, né? Então eu acho que isso prova muito que o formato tá melhor do que ele já esteve, né? No fim das contas, a gente vai falar que não vai banir nada no Modern, então? Não vai banir nada. No changes. Eu acho que não deveria banir nada. O Boros mesmo que tinha sumido depois do Pro Tour, por causa que foi ruim do Pro Tour, já começou a subir de novo. Sim. Então, acho que tem todas as estratégias representadas, tem combo, tem mid-range, tem agro, tem o próprio W Control lá com Canto de Orim e Cetro e da 7 da Zambui. Agora, o Moderneiro tem que aproveitar porque pensa num formato que é assim, é uma coisinha pra quebrar. É uma coisinha. O Modern é assim. Acho que pelo menos eles anunciaram que não vai ter mais Modern Horizon, né? Agora só vai ser quebrado por carta 32. Pronto, por Homem-Aranhas da vida. Então vamos ver, né? Se não vai sair nada muito absurdo, né? Vai sair, com certeza. Pula pra 2027, então Modern Horizons 4, tá aqui o lançamento. Bom, a gente não pode duvidar de nada, né? Já foi falado que não teria o B no T2 e tamo aí, né? Ano que vem 4 ou 7 sub-Bs. É que não tem pra que fazer Modern Horizon se você tem 7 coleções saindo por muito bem, né? Faz muito sentido. E com Power Level de Modern Horizons 4, né? Eu acho que não é nem questão de ter o Power Level de Modern Horizons, mas às vezes as cartas elas têm interações específicas com cartas com formatos anteriores. Tipo, e formatos eternos, concordo. Tipo, tem coisa que no T2 nem essa Coca-Cola. Pô,
Cara, Gente, Surveil Land eles sabiam o que estavam fazendo. sabia. Eles sabiam o que estavam fazendo Sabe. no Surveil Land. Tipo, assim, Surveil Land é muito forte no T2. Sim, concordo. É muito forte no Partner, sim, concordo. Bota Mas uma a partir do momento flecha aí que pra você ver o que você acontece. bota uma festa que você vai ver o que acontecer, cara. É O simplesmente T2 outra coisa. Boa, ok. Tá boa. Tem uma fala do, É. do saudoso Wilson, do Legacy, que é o seguinte. Vou imitar ele, né? Na minha época, a FET não dava draw. Agora a FET dá draw. Porque vai lá Surveil, tira a carta ruim do topo. É isso. É isso. É. Calma Então- que ainda não chegamos lá. Acho que quem sabe no Dito futuro isso, eu próximo. adoro o Surveil, tá? Eu amo o Surveil. Nossa, Surveil é Gosto. muito Eu maneiro. também sou fã de Surveil. Eu gosto da mecânica. Sim, é uma mecânica legal, né? Assim, forte, mas não acho que é Não bizarro. foi uma boa adição. Sim. Ela te obriga, né, a ser virada e é diferente de uma Shower que, tipo, te pune pouco, né? Uhum. Tá chovendo aí, mano. Aqui também. Piscou, você viu? Tô com medo de Tamo- cair a internet aqui. Oita Perdão. Xinguei no podcast. Gente, lembrando que você que tá assistindo agora tem que lembrar de desligar enquanto o mano xinga pra poder assistir depois das 10, que é o horário que pode, tá? Perfeito. Obrigado. Não, o editor vai colocar aqui uma interjeição, né? Pra Outra não interjeição desmonetizar engraçada. aqui. Nossa, exatamente. Bom, e agora a gente vai poder falar um pouquinho daquele formato que está nos nossos corações, né, mano? Que é um formato Nice. que tá precisando de uma mudança drástica dele. Falou dele, já começou os espíritos Isso é um sinal, aqui, é um vocês tão vendo, sinal. né? É um sinal. É. né? Um formato que já recebeu um no changes no começo do ano e foi meio frustrante, né? Foi. Vamos falar um pouquinho de Legacy, tá? E, mano, bom, assim, de começo a gente já pode pensar em algumas coisas que já tem falado, né? A gente falou um pouquinho antes de começar a gravar, né? Tem alguns decks que já estão aí com uma mira que a galera tem reclamado muito, sentido principalmente nos grupos assim, que é basicamente o B-Reanimator, o Upsal Spells e também o Mystic Forge, né? Mystic Forge, que é um deck que ele é o filho bombado do Mud, né? Então ele tem muitas formas de ficar fazendo muita coisa. E o sentimento que eu tenho é que ele tem o problema que teve no Modern, né? Ah, acabou minha mão, eu faço um anel, volto pro jogo. E aí o jogo vira sobre um anel, né? Se você quiser Sim. falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu acho que pra falar de Legacy, a gente precisa começar falando do bicho-papão do formato, né? Que há 2 anos é basicamente esses mesmos 15% do formato. E assim, tem formatos que tem um deck com 15%, tá tudo bem. O problema é que o Legacy, o segundo mais jogado, tem 5%, né? O bicho-papão do formato é o B-Reanimator, o Dimir Reanimator, né? Depois do Eternal Weekend, pra quem não sabe, Eternal Weekend é como se fosse o Pro Tour ou o Grand Prix do Legacy e do Vintage também, rola tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas depois do Eternal Weekend dos Estados Unidos de 2023, umas semanas depois, nessa época o Eternal Weekend foi ganho pelo Izet Delver, basicamente, assim, né? O Temur Delver da época. Surge essa ideia de fazer uma Shell de Reanimator, que já era um deck que existia no Legacy, Entomb já foi banido no Legacy, mas voltou em 2010, né? E de lá pra cá já existia muitos Turbo Reanimator, tipo Mana, Dark Ritual, Top Season, Tomb Reanimate num Griselbrand, não se assustem, isso tá tudo bem. Mas inventaram de fazer assim, e se a gente fizer um Reanimator que se protege, tem a Shell azul, né, do importante do Legacy, que é Force of Will, Daisy, Brainstorm e Ponder, e ele tem um plano B que é tipo tão bom quanto o plano A, né? Então surge o Scaminator, o Griff e Reanimate, que além de você usar os Reanimators para você reanimar uma Traxa, um Arconte que você colocou com um Tomb, você poderia fazer um Griff, tira a mão do cara, reanima o Griff, tira a mão do cara e você tem um bicho para bater. Ganha o jogo, no turno 1 basicamente, contornando proteções, né? Porque você é um deck de Force of Will e Daisy. O Griff é banido em 2024, surge o Frognator com o Psychic Frog. Psychic Frog é uma carta muito da hora de Modern. Ele é terrível no Legacy, porque o draw do Legacy é muito valioso e ele é um plano B que ganha o jogo sozinho. Ele tem evasão, ele se protege de Bolt, ele cresce fácil, né? E ele coloca, eu comprei um Arconte. Tudo bem, você descarta ele com Frog, né? Então ele quebrou totalmente o B-Reanimator, ele era a carta perfeita pro B-Reanimator. Bane o Psychic Frog. Surge a ideia de usar o Troll de Khazad-dûm, carta de Pauper, né? O Swamp Cycler, como plano B. E funciona. Porque você conserta a sua mana, você reanima um Troll de Khazad-dûm como um plano B, o cara briga pelo Troll de Khazad-dûm, porque se deixar o Troll resolver, ele perde o jogo, né? Porque é uma criatura que tem Super Madness, só pode ser bloqueada por 3. 2 batidas você morre, tá ligado? Acabou o pagode, 2 batidas. E aí depois você countera tudo, aí o cara voltava de Entomb Reanimate, uma coisa de verdade você perdia.
Aí a galera não aguentava mais, baniram o Troll de Khazad-dûm no Legacy. Uma carta Esse que eu não acho tem cara. um banimento vergonhoso, assim. Foi Um dos banimentos vergonhoso, mais foi vergonhosos da polêmico. história do Legacy. Mas foi necessário na visão da época. Porque era assim, cara, não é possível, a gente quebra a perna desse deck, esse deck volta melhor. E aí decidiram, e se a gente pegar essa Tamil, que custa uma mana e ganha o jogo sozinha, e se protege com um Brainstorm, porque é formato de Brainstorm, então você tem medo de remover a Tamil, porque o cara faz um Brainstorm em cima da sua remoção, você perde o alvo, só que se você não remove ela a tempo, beleza, você batalha de counter, batalha de remoção, acabou tudo, você demorou um pouco pra resolver a Tamil, então o cara tem 4 plus, você tem 0. Boa sorte, tá? O cara tem 4 draws a mais no Legacy. Vamos ver o que acontece, né? Então hoje em dia a gente tem esse Tamilinator que tá rolando, que é basicamente o B-Reanimator com o plano que ele já tem, com a proteção que ele já tem, com o Wasteland, e uma Tamil que ganha o jogo sozinho, que é uma mana azul ganha o jogo sozinho, né? Então é um formato que tá totalmente refém do Reanimator, e agora a gente começa a pensar o que a gente faz se não banir o Entomb, né? Que é uma carta polêmica de se banir. Tem gente que considera o Entomb um pilar do formato, estando ele lá desde 2010, uma carta importantíssima, né? O formato permite que o Reanimator justo, né, o Turbo Reanimator exista, né? Mas se vê assim, cara, se a gente banir a Tamil, é assim, 2 semanas desses malucos do B-Reanimator inventar, tá bom, a gente vai jogar 4 Barrel Goyf e 2 Doubt Void Walker Main. Tipo assim, o deck já é um deck que ele, quando ele precisa, ele tem um juke no sideboard que ele deixa de ser o número 1 do formato pra virar o deck número 4 do formato, que é o B-Tempo. Igualzinho o B-Tempo. Todas as ameaças, só o kite que não tem. As ameaças do B-Tempo todas estão lá. Aí de repente você com 2 fadas na cabra na mão, tomando taca de Barrel Goyf. Da hora, tá ligado? Então é um deck muito, muito, muito problemático. A win rate dele não diz a verdade. O formato ele se curva perante o B-Reanimator faz 2 anos já. E então, muita gente já defende o ban de Entomb por causa disso. É um formato que bane as coisas um pouco mais devagar, como diria Felipe Miss, é um formato de velho, né? Tem menos gente jogando, tem várias questões, né? Que faz com que os bans sejam um pouco mais conservadores. Mas então o Reanimator é o alvo óbvio, né? O desejo do público é que bana tanto Tamil, que é um problema para além do B-Reanimator, é a carta do Legacy hoje. Tamil hoje, na minha opinião, é mais importante que o Force of Will pro Legacy. É uma carta que se você joga de azul, você não joga de Tamil, você tá fazendo uma decisão equivocada. E diria mais, 4 Tamils no seu deck. Você faz de Breakfast, existe hoje, é bom do jeito que é hoje, não é só por causa do combo de Nadu e o combo de você faz de Breakfast tradicional, de Ilusionista e Nomes em Core. É porque tem 4 Tamil. Por isso que vai bem no Eternal Weekend, né? Então a gente tá 2 Eternal Weekends já, 2024 e 2025, muito parecidos. Que os 3 decks que apareceram, que fizeram resultado, foram os decks de Nadu, que é outro deck que o Ney não mencionou, mas eu acho que vale dar uma olhada. Sim. Né, os decks de tanto Cephalic de Breakfast quanto Nadu mid-range, que é um deck dedicado ao Nadu, tem mais tipo Dorks e coisas desse tipo. Kinai Curator, essas cartas, esses bagugas, assim, que são Grave Rage também. Né? Mystic Forge, que é um deck que... é um deck estranho, assim, porque as peças já estavam lá, mas ele demorou para se achar. Precisou printarem a Vexing Bubble pro deck ganhar poder, porque o deck com a Vexing Bubble era imbatível praticamente na mão da pessoa certa, porque ele contornava o grande problema dele, que era tomar uma Force, né? A Vexing Bubble tirava a Force dos caras, o cara voltava de carne, depois voltava de One Ring, você voltava chupando o dedo, né? E acabou o jogo. Só que aí agora, com o Modern Horizons 3, surgiram muitas cartas que estão warpando o formato e ditando o que é o formato hoje. É difícil achar um deck de Legacy hoje que não tenha uma carta de Modern Horizons 3. Coisas pequenas até, por exemplo, Sink to Stupor. A gente nem pensa, mas é uma carta de MH3. E a carta de MH3 do Mystic Forge que faz a diferença é Planar Nexus. Não é uma carta tão dita, mas é a carta que permite... Cara, é uma Urza Land que corta suas Urza Land para 2. Precisa da Urza Tower dela e você gera 4 manas com duas lands no turno 2. Os decks nem usam o Tron inteiro, né? Usa o Planar Nexus e a torre, e usa, às vezes, um Cloud Post ou algum Glimmer Post, alguma coisa da vida, assim. Mas você nem precisa ter o Tron inteiro. Sim, tem essa e tem aquela land também, desculpa, aquela land Urza Tron que me foge o nome agora, que tem Metalcraft. Eu tô falando de Urza's Workshop. Isso, Urza's Workshop. Essa daí que tem Metalcraft, e aí gera um pra cada Urza que você tem, né? Isso, também é uma land que... Essas 2 lands foram 2 adições importantes pro deck. O One Ring, óbvio, é o deck que mais exploita o One Ring, né? Mas o One Ring provavelmente é o problema do deck. É uma carta que quebra o deck. Se não fosse o One Ring, eu acho que ele seria um deck ok pro Legacy. Mas é uma somatória de coisas, tá? Não adianta só pensar que é culpa da One Ring também.
Falando assim em termos de principais problemas do formato e, por outro lado, né, as cartas que têm a maior chance de ser banida, porque esses grupos não são as mesmas cartas, né? Não. A questão que você comentou do Reanimator, eu, às vezes, tenho um pouco... eu acho legal a questão de ter os pilares do formato. Não vou negar que é legal ter esse conceito, porque realmente existem algumas cartas que você só consegue usar elas num certo formato específico. Que nem Sim. você estava comentando, né, do Entomb. Ele não existe em outro formato. Se a pessoa quiser jogar com um deck de Entomb, o único caminho que ela tem é ir pro Legacy. Então é de fato um pouco triste você banir, porque daí você tira a possibilidade de quem gosta de jogar com esse tipo de deck, né? Dito Sim. isso, eu acho que tem outras cartas que também são pilares e que são tão importantes quanto, né, ou definidoras assim do formato quanto em Tomb. Então, no Legacy você tem... É o único formato que você consegue jogar basicamente com Tumba Antiga, Daisy, é uma carta que é super importante no Legacy, Brainstorm e tudo mais. Então são cartas que, por mais que eles continuem lançando cartas novas, que vão dar interações ruins e vão dar problema com essas cartas, eles preferem não banir nenhuma delas, né? Sim. Então, não sei, acho que realmente em Tomb parece ser o principal problema do deck, que, como você comentou, mesmo se eles banirem a Tamil, o deck vai encontrar outros caminhos para ele continuar existindo, vai continuar sendo um problema tão grande quanto, então é trocar 6 por meia dúzia, né? Enquanto que se você banisse o Entomb, já ia direto mesmo na raiz do deck. Sim. Isso é uma decisão muito polêmica, tá? Porque é o que eu falei, muita gente considera Entomb como um pilar do formato, mas muita gente também não considera, né? Eu acho que é importante pensar dessa maneira, porque diferente de Entomb, a gente não bane cartas. A gente tava fazendo mais ou menos isso agora, de banir cartas para Entomb continuar existindo. Agora, a chance de Entomb continuar existindo no formato é muito, mas muito menor que a chance de banirem Daisy, Tumba Antiga, Wasteland, Brainstorm, porque essas são cartas que é a razão que as pessoas jogam Legacy, na verdade, né? Acho que essa é a diferença. Pode falar, Pedro, o que você queria falar? Não, eu queria dizer, tipo, eu conversando com os amigos meus que jogam Legacy, eu acho que você devem estar conhecendo o Douglas. O grande problema do Entomb, pelo que eu entendo, você consegue fazer uma shell muito enxuta do combo, você usa 4 tombos e um bicho de cada, e você consegue fazer toda a shell tempo, que é clássica do Delver, dos Delver decks aí que tiveram no Legacy, que sempre foi um deck muito bom. Então você tem um deck que se protege muito bem, tem um plano, até quase um plano A também, não chega a ser o plano A do deck, mas é quase um plano A de tempo muito forte, e você tem um combo muito enxuto. É a mesma, óbvio que não é um formato competitivo, mas tem até o competitivo, mesma ideia do CDH. Você tem um combo de 2 cartas, que é muito enxuto, você é jogado, você combou. Mas se você não combou, você tem todo o arcabouço ao redor que protege muito bem e ataca muito bem. Então você não precisa se preocupar de preciso combar para ganhar o jogo. Não, tô aqui, estamos jogando Magic, tô jogando justo. Não tem mais resposta, beleza, combei. Você falou tudo agora, Pedro. Exatamente esse é o problema do B-Reanimator. Porque nós temos decks no formato que, teoricamente, você pensa assim, pô, mas esse deck comba mais rápido que o B-Reanimator, protegido igual o B-Reanimator, e não é um problema. Por exemplo, o Show and Tell. O Show and Tell é um clássico pega-trouxa, entre aspas, do formato pra quem vê. Porque pensa, cara, Show and Tell é impossível esse deck ser justo. Como assim? O cara faz um Enracun na 1 e protegido com Force of Will e é justo esse deck? Porque o Show and Tell precisa de 24 cartas de Shell. O B-Reanimator precisa de 10 cartas e o resto do deck é um deck mid-range, o melhor deck mid-range do formato, que é a Shell ou B-Tempo. O ponto também importante pra comentar aqui, né, mano, que a gente tem discutindo isso muito no grupo, é que o formato também não tem um controle de verdade, né? Tudo que é controle é chamado de controle porque é um tempo lento, né? Que a gente tem sentido. Então, não existe como você ter um deck controle de verdade no formato, porque se você não consegue proteger do combo e do mid-range ao mesmo tempo, você não consegue se proteger de várias formas. Então, o controle, e a gente fala isso muito do Toquinha nisso, que ele é muito herói, cara. Ele joga de Grixis Control, consegue fazer resultado na selva que é a monte, porque, assim, ele quer jogar de controle mesmo, né? Com Grixis e tal, porque ele gosta muito de comandos de Colagun, porque ele gosta muito de algumas cartas. Mas, assim, fora daqui, a gente não vê controle sendo utilizado, porque simplesmente você vai controlar o começo do jogo, aí uma Tamil que conseguiu entrar e você não conseguiu counterar ou matar,
tá comprando carta a mais. É um Barrel Golf que entrou e tá gerando valor. É uma forja que você anulou o primeiro anel, mas tomou o segundo. E é isso, É isso aí. você não consegue manter um controle como uma carta. E aí conseguiram, né, ajudar um pouco o controle, que foi tirando o Michael Spawn, né? Porque o controle ele acaba sendo um deck Sim. que usa bastante básica pra Sim. poder lidar com o deck, então usa algumas formas de você atrapalhar muito a base de mana do oponente. Só que aí tinha o Michael Spawn nos decks de Tron que acabavam com a sua base de mana. Você fala, e aí? O Michael Spawn, ele Sim. detonava qualquer deck que precisasse de mais do que 2 terrenos. Então, assim, se o seu deck precisa de 2 terrenos pra funcionar, você vai ser obliterado por Michael Spawn, O basicamente. que foi muito interessante, Caio, porque o ban do Michael Spawn foi um pouco polêmico na época, porque os melhores decks precisam só de 2 terrenos pra funcionar do Legacy, né? Hoje em dia. E o Michael Spawn, o ban dele foi um ban meio político até. Foi a ideia de, tipo assim, a gente quer ajudar os controles a voltarem. E aí que tá, talvez, a grande questão desse ban Cycle agora. A Tamil é a melhor carta de controle do formato com sobras. Então, os decks de control vão tomar, assim, vão se dar mal com a Tamil indo embora. Então, aí você fica meio assim, putz, e agora? E outra coisa, né? O control fez parte do Legacy por muito tempo. Né? Se você para pra pensar, o Death and Texas é um deck clássico do formato, e é um deck control, né? O Jeskai Control é um deck antiquíssimo do formato, sabe? É um deck bom do formato. E hoje, pelo Power Creep atual, o agro e o combo, principalmente os dois ao mesmo tempo, né? É a melhor opção que você tem. E aí você fica assim, caramba, né? E agora? O B-Tempo é o melhor deck control do formato. É um deck que tem 4 Barrel Goyf e 4 Orcish Bowmasters, que inclusive é a carta que dizem que começou o fim do Control, né, com Orcish Bowmasters, porque Control é um deck muito dependente de draw, né, e Orcish Bowmasters leva meio que sozinho essa match, assim. O Toquinha mesmo pode perguntar pra ele, o ban, que se ele pudesse escolher, né, ele baniria Orcish Bowmasters. Eu acho uma carta justa pro formato, mas eu entendo que é uma carta que começou a mudar o direcionamento do Legacy, começou a se vintagizar um pouco o Legacy, algumas coisas, né. O Orcish Bowmasters, o comentário que eu vi sobre ele é que você tem que aprender a jogar ao redor de Bowmasters. Então isso meio Sim. que leva você como jogador para um outro patamar, assim, tá? Você vai tomar alguns Bowmasters até você realmente aprender um pouco como é que é o padrão de gameplay dele, e aí a partir do momento Sim. que você consegue fazer as suas plays já jogando ao redor disso, ele já não é mais tão problemático assim. Mas Acho que realmente sim. é bem complicado, porque como a gente falou, né, ele pode estar sufocando aí algum arquétipo do formato, alguma coisa nesse sentido. Sim. A carta que eu queria discutir na sequência é uma que eu acho que, de todas que a gente falou até agora, é a única que realmente, pra mim, tem 100% de chance de ser banida agora, que é o Nadu. De todas Olha as outras só. que a gente falou, eu acho que, assim, pode ser que a Wizards bana, pode ser que não, até porque parece que ainda foi um Eternal Weekend dos dois que tinha esse ano e vai ter o segundo ainda, né? Vai, Infelizmente, da a data Europa. do ban caiu bem entre os dois Eternal Weekend, e aí, por, assim, decisões passadas da Wizards, eles evitaram de mexer no formato antes de torneios muito grandes. Então isso me preocupa muito, porque talvez eles falem assim, olha, não vamos mexer no formato agora, porque já tá quase chegando o Eternal Weekend da Europa, e aí isso vai mexer muito no formato antes desse torneio muito grande. Então, tomara que eles não façam isso, mas existe essa possibilidade deles não quererem mexer por causa disso. Mas o Nadu, ele já gera um problema, que é aquele problema que a Wizards odeia, que é quando uma carta atrapalha o andamento de um torneio. Então, Sim. no Eternal Weekend que teve agora, teve rodadas que elas ficaram mais de 19 minutos além do tempo extra por causa dos jogadores de Nadu. E além Sim. disso, você precisa levar aqueles gadgets para pôr na mesa, dizendo assim, essa criatura ativou 0 vezes, essa criatura dessa pilha ativou 1 vez, e essas criaturas dessa outra pilha ativaram 2 vezes. Então, esse tipo de coisa é muito ruim pro andamento de um torneio. A Wizard geralmente odeia esse tipo de coisa, então, pra Sim. mim, eu acho que Nadu vai de base. O que você acha? Eu discordo. Eu acho que o Nadu, eu queria que o Nadu fosse de base. Eu acho que o Nadu é uma carta que é possível que sobreviva a esse Ban Cycle. Eu acho mais possível que o One Ring rode do que o Nadu, na minha opinião. Por quê? O Nadu, das cartas que a gente tá discutindo aqui, eu acho que dá pra fazer um certo paralelo com o Upsal Spells. Porque são decks, né? O Nadu Encore ou Separate Breakfast.
e o Upsal Spell são decks fortes, decks de Tier 1 pra Tier 2, assim, topo do Tier 2 ou low Tier 1. Que o grande problema deles é uma questão de gameplay. O grande problema deles, na verdade, não é uma questão de power level necessariamente. O Upsal Spells é um deck que ganha protegido na 1 até demais. E algumas techs que eles descobriram, tipo Memory's Journey, eu já defendi ban de Memory's Journey. Ia ser ridículo Memory's Journey banido. Nossa, porque eu acho que deu uma camada de proteção pro Cephalid e pro Upsal Spells que eles não merecem. É o que eu sempre falo. E realmente não merecem ter essa proteção que eles têm. Com uma mana verde, você consegue comprar de novo, contorna a Grave Hate. Mas, enfim. Eu acho que o Ups, ele ganha protegido na 1 até demais, mas ele é bem inconsistente e ele é muito chato de se jogar, né? Então você não vê tanta gente jogando de Upsal Spells. Tem fases. No ban passado, tava um momento que a galera do Upsal Spells tava grindando bastante, assim. Foi dito no vídeo do Ristic Studies, recente, sobre o Upsal Spells. Um vídeo que eu recomendo muito, assim. Muito legal, inclusive, ver o Ristic Studies fazendo conteúdo de Legacy. Ele até entrevistou o criador do deck, né? Sim, foi muito legal. Sim. Foi muito massa, um vídeo muito legal, fala também com o Brian Koval, que é um dos principais jogadores, né, o Bosch and Roll, que odeia o deck, né, mas já não se diz, por exemplo, tanto de bans no Upsal Spells, porque é um deck que são poucas pessoas que jogam, que é um deck meio chato, que é um deck inconsistente. Se a galera ficasse grindando muito esse deck, tivesse essa paciência, provavelmente ia rodar alguma coisa dele, porque ele realmente é bem complicado. O Nadu e o Cephalid é diferente, são bem mais jogados, né, e o Nadu, ele é muito, muito, muito forte. Só que, por ele ser já uma carta de 3, a gente brincou, né? 3 manas, 2 cores. Para o Legacy, já é uma outra velocidade, entendeu? É um deck que também, tipo... Às vezes Nadu e Nomads in Core é uma win, porque é muito valor e tal. Mas assim, Nadu e Shuko já não é uma win, tá ligado? Nadu e Shuko você vai comprar 2 cartas, porque o cara vai ter uma remoção. Às vezes você fez um Nadu com Caverna das Almas, o cara não conseguiu counterar, beleza. Mas ele vai ter uma remoção, provavelmente. Então tem play. Né? Você vê que os caras que foram bem no Eternal Weekend são caras que são muito manjados do deck. Assim, o Larson é um gênio de Cephalid Breakfast e tal. Eu acho que é um deck que é capaz de sobreviver. Já falando assim, o meu desejo de ban, eu queria que fosse o Nadu, eu queria que fosse o The One Ring, queria que fosse Entomb, queria que fosse Tamil. Eu queria que tivesse o reset, tal qual teve outros formatos. O Pauper teve esse reset, o Commander teve esse reset esse ano, o Standard teve esse reset, querendo ou não, agora já bagaçou tudo de novo. Já tá né? precisando de mais um. Mas o T2 teve um certo reset, né? Teve cartas-chave banidas, teve muitos bans, né? E existe esse desejo agora pro Legacy. Eu achei que ia ser no No Changes, agora vai ser o padrão que eles estão tendo. O Pauper teve, né? Agora recentemente, com o ban de cartas-chave, né? Do formato Yan Ban, por exemplo, de High Tide, super polêmico esse Yan Ban, né? Mas não rolou. E aí eu não sei se vai rolar agora. O meu desejo é esse. A realidade eu acho que vai rodar só Tamil e Entomb, ou só Tamil e só o Entomb, e aí no próximo ban, obviamente, vai rodar Nadu e One Ring, nessa vibe, sabe? Eu não queria que fosse isso, eu queria que já banisse tudo de uma vez, que eu acho que isso é um problema sim, a play pattern é chata, e tá afastando pessoas do formato, pra ser sincero, assim. Mas dito isso, não acho que vai acontecer. A esperança é a última que morre, né, mano? Né? Não tem como. Mas é bem isso, né? A gente tem discutido isso no grupo mesmo, né? E as cartas realmente que você comentou aqui são as cartas que a gente mais tem comentado, né? Se fosse banir alguma coisa do Ups, o que você acha que teria que banir? Eu acho que teria que banir uma das 2 criaturas que permitem o combo. Porque isso tiraria um pouco de consistência, daí que provavelmente ia virar um Ups Belcher. Ia ser metade Belcher, metade... E aí já muda totalmente, né? O Belcher precisa de muito mais mana, toma algumas coisas assim do formato, dá pra contornar, né? Melhor do que esses 2 carinhas. Já vi gente falando de bandas MDFCs, eu sou bem contra. Porque eu acho que não adianta. Eu vou banir eu vou banir Bogart Trawler e o outro lá da MDFC. Beleza, aí vamos fazer uma outra versão do deck das outras coisas. Não é uma boa ideia. Eu acho que a banindo MDFC... Banimento de Atraxa, que algumas pessoas estavam falando. Eu também acho muito sem noção banir Atraxa. Porque o Reanimator ainda vai ter o Arconte, ainda vai ter Griselbrand, vai ter um monte de outras coisas. Se você for atrás de banir criatura... Cada carta na fila só esperando. Cada coleção de T2 sai uns 2 potencial de bicho grande pra pôr no deck. Sabe? Dito isso, toda vez que a Atraxa entra na mesa, dá vontade de falar, mano, essa carta tem que ser banida. Porque dá muita raiva tomar uma Atraxa. Mas dito isso, eu acho que não vai adiantar nada. Você toma uma Atraxa, o cara revela lá Entomb, Reanimate, Tamil e sei lá, qualquer outra coisa. Você fala, mano, então ganha essa. Animate Dead pra ter um encantamento. Aí você fala, mano, então ganha logo essa desgraça aqui. Nossa.
Ah, e detalhe, né? Agora tem um 7-8 Flying, Lifelink e Death Touch na mesa também. Só. É 7-7. É um pouco 7-7, mais eu acho que- contornável, né? Normal, Pronto, ufa. Quase que não dá. Toma 3 volts, ufa. Que bom, ela morre pra 3 volts. Do Mystic Forge, você acha que realmente o One Ring é a única carta que tem potencial de rodar, ou que talvez a Wizards decida banir outra carta do deck ao invés do One Ring, pra manter o One Ring no formato? Eu acho que o One Ring é uma carta um pouco polêmica no Legacy, porque ela nem vê tanto play assim, pra falar a verdade. Ela é muito boa no Mono Red Prison, que não tá num momento ótimo. O deck é muito bom, tá? Ele tá acostumado a estar no Tier 1, o Mono Red Prison. Tá num low Tier 1 agora e a galera já tá reclamando. Mas eu acho que ela é muito boa. Na minha opinião, esse Mono Red Prison atual é o mais forte da história. É só porque o formato tá diferente do que já foi, né? Vê muito play no Mono Red Prison e vê muito play no Mystic Forge. Eu acho que quebra totalmente o Mystic Forge e deixa o Mono Red Prison muito bom pro formato atual. Vê play outras coisas também, né? Claro, mas aí já começa a virar Tier 2, já fica mais fringe, assim. Porque, por exemplo, só- o Monolito Sinistro, ele foi banido uma época similar ao Entomb, né? E daí ele foi desbanido justamente por essa questão de o único formato que teria potencial para você usar essa carta e tal. Mas cada vez mais surgem cartas para abusar dele, né? É uma das melhores aberturas que tem, acho que junto com o Upsal Spells ali, é a abertura de turno 1 do Mystic Forge. Eu vou ser honesto pra você que eu não tinha pensado num ban de Monolito Sinistro. Eu gostei da ideia até. Assim, de primeira, assim. Não acharia ruim um ban de Monolito Sinistro, porque realmente, por exemplo, uma curiosidade, assim, pra vocês que não estão mais tão dentro do formato, Mystic Forge ganha por cima de uma Blood Moon na 1 com uma facilidade assustadora. Porque ele faz montanha, Monolito Sinistro, pronto, tem 3 mana incolor. Faço tudo que eu quiser. Boto chave, faço as minhas gracinhas com aquela maldita carta com os Lex Command. Dá vontade de banir com os Lex Command, tá? Eu odeio essa carta. Sim, odeio é uma outra essa carta. carta também. É uma Sim, outra sim. possibilidade, porque ela, tipo assim, ela é a melhor carta de controle já pintada na história e ela só funciona pra galera que joga com deck unfair. Você já pararam pra pensar isso? É a melhor carta de controle da história. É o melhor comando da história. Tipo, no sentido de controle, assim. E só a galera unfair pode usar. Só a galera da mana incolor. O óleo por essa carta é compartilhada pelos jogadores do Modern. Cara, essa carta é sinistra, mano. Nossa, Você tá mano, maluco. eu Mas odeio essa carta. talvez um ban de Planar Nossa. Nexus. Eu acho que um ban de Monolito ou de Planar Nexus não vai funcionar. Eu acho que eles vão achar algum outro jeito de cheatar. Dito isso, o Monolito é uma boa, porque é uma carta que ela é unfair o suficiente a ponto que não vão printar uma parada desse nível. Tá ligado? Eu espero, pelo menos, né? Que não printem outro Monolito sinistro. Mas é uma possibilidade. Eu acho que o One Ring é a ban mais safe, porque o deck perde o gás. Que é o que às vezes a gente tá precisando. Né? O One Ring, tipo, coloca o deck de volta muito fácil. Esse é o grande problema. E já Mas tem uma você carta que consegue- faz um pouco isso, que é o próprio Mystic Forge, né? Tipo assim, não é tão eficiente quanto o One Ring, obviamente, mas pelo menos dá um retral, assim, né? Você tira uma carta do topo. A Forge é a pior carta do deck disparado, né? Isso que é engraçado. Eles rodam duas Hoje em por falta dia de eles opção. estão usando duas. O One Ring você compra 3, aí desvira ele com uma chave, compra mais 4, desvira ele com Tezeré, compra mais 5. Então assim, é muito fora O de controle. Tezeré deu um gás pra esse deck também, tá? O Tezeré não deve ser banido, eu acho. Ele não é forte Eu acho que suficiente. não também. Mas ele ajudou muito esse deck. Muito. Insano, cara. Ele é uma chave extra, ele é um tutor pro deck, né? Porque pode buscar ali uma O outra que carta você quiser, pra né? ajudar. Aí tem a parte toolbox. Você busca o que você quiser com ele, resolve uma situação. O deck até consegue jogar um pouquinho, brincar de control um pouquinho. Assim. É um deck complicado, mano. Odeio Mystic Forge. Quando eu jogo contra Mystic Forge, dá a impressão que eu tô com um deck de Modern. Porque é um deck que passa por cima de tudo que não tem Force. Se você não tem Force of Will, você vai perder pra Mystic Forge hoje em dia. Isso é um problemaço pra mim. Uhum. Ou você pode ser uma pessoa desonesta e usar Deafening Silence e Stone Silence junto. Aí Eu tô funciona. olhando pra ela e eu perco pra Mystic Forge mesmo assim. Eu juro por Deus. Eu já Eu perco pra usei e Mystic consegui Forge. ganhar assim, cara. Eu já perdi com cada. Mano, eu já perdi com One Ring, One Ring não, desculpa, com Blood Moon no campo, mais aquele negócio que countera tudo que não usou com cor. Void Mirror. Void Mirror. Cara, eu já Void Mirror, perdi o uma espelho match do com vácuo. essas duas cartas no campo, eu juro por Deus, porque o cara volta com 5 tokens de Urza Saga 7/7 e te mata. Cara, tem muita play esse deck. Esse deck tem muitos caminhos pra ganhar. É muito complicado esse deck. Sim. Então você tá dizendo que é pra banir a Saga de Urza? Nunca, eu sou zagueiro. Eu amo Saga de Urza. Nunca vou pedir ban de Saga de Urza. Se fosse o Toquinho aqui, tava falando. Se o formato ficar saudável ao ponto da Saga de Urza ser um problema, é um bom sinal. Pior que é Vou verdade. colocar Isso dessa que maneira. Saga de Urza tomou um buff, né? Na coleção Tomou. de Final Fantasy, porque agora não morre mais pra Blood Moon, né? E não fez a menor diferença pros decks que usam, você acredita? Tem coisas tão mais Eu imagino. fortes. Quando aconteceu, eu falei, caraca, será que o Painterzinho vai
Vai estourar agora, né? Nada. Mesma coisa, praticamente. Eu tenho um Mono Red Painter também, eu fico olhando pra ele, juntando pó lá na prateleira, falando, puxa, lembra da época que você jogava, era tão legal. Eu amo esse deck, tá? É o meu deck preferido da história do Magic. Mas tá triste o momento. Podiam tentar umas coisas quebradas azul, pelo menos, né? A gente countera. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu falar bastante aqui sobre todos os formatos, né? Conseguimos deixar bem claro o que a gente acha aqui. Então, temos bastante coisa para falar. Falamos bastante sobre o T2, falamos rapidamente sobre Pioneer, falamos bastante sobre o Modern, e aí, formato que a gente acredita que tá o mais saudável dos 4 que a gente comentou hoje. E o Legacy, que tá aí precisando de uma mudança, porque o desespero que você tava falando, mano, deixou muito claro que realmente tá um pouco complicado, né? A gente espera que no dia 10 isso mude, né? A gente consiga fazer uma coisa. E aí na semana que vem a gente faz uma análise do que foi banido. Tá certo? Pessoal, algum último comentário que vocês queiram fazer? Pedro primeiro, depois Emano? Acho que a gente poderia terminar todo mundo fazendo as apostas dos bans, né? Pode ser? O bolão do ban. Bolão do ban. A minha aposta pro T2 é a Vivi, o Caldron e o Nemesis. Não acho que eles vão mexer em mais coisa agora. Acho que eles vão ver como é que vai parar depois disso. Pro Pioneer vai ser no Changes, porque ele é o filho ingrato da Wizards, eles não estão ligando pro formato. No Modern também provavelmente no Changes, o formato tá muito estável agora para eles pensarem em mexer. O Legacy, que o Manuel falou, polêmico, mas eu vou apostar no Entomb, que eu acho que é o que vai solucionar o problema do formato. E aí, do resto eu não entendo também, talvez o One Ring mesmo, como ele falou, mas eu aposto no Entomb. Caio? Do T2 eu acho que eles vão banir Vivi, o Caldron, o Nemesis. Eu acho... Aí, assim... Vou mais com o coração do que com a lógica, tá? Com o coração, eu acho que eles banem também Curiosidade Perene, Profit, Onisciência... Foi muita coisa azul já, vamos segurar um pouco. Pioneiro no Ilha. Pioneiro No Changes, isso porque eu gosto de jogar de azul, hein? Pioneiro No Changes, Modern No Changes, Legacy eu acho que eles vão banir Tamil e o Nadu. Só essas duas. E você, mano? Eu vou apostar na Vivi e no Nemesis pro Standard. Eu acredito que o Caldeirão é um problema, de fato, é uma carta muito forte, mas como ele tá perto da rotação, acho que eles vão deixar. Mesmo que quebre, ele já vai embora depois. Mas tá assim, faltou um ano. Um ano e um mês. É pouco pra Wizard, é pouco. Tá bom. Eu acho que no Modern não vai nada. Espero que não vá nada, por sinal. Está cedo pra qualquer coisa. No Pioneer eu vou passar reto, porque é o que a Wizards vai fazer. E no Legacy eu vou usar o coração também, vou jogar pro alto, vai que ajuda, né? Pra mim tem que banir Nadu, One Ring, Entomb, Tamil. E é isso. Você aí, deixa nos comentários o bolão do ban, quais são as cartas que você acha que vão ser banidas, então escreve aqui pra gente. Na semana que vem, se alguém tiver acertado todos os bans, eu e o Ney, a gente vai dizer o seu nome e vai ler o seu comentário aqui no podcast, hein? Bom, eu acho que T2 vai banir Vivi, Nemesis e Onisciência. Eu acho que vai banir nada do B. Tipo assim, ele é um deck muito bom, mas que vai acabar se adaptando, então não vai precisar mexer nele. No Pioneer, a esperança é que Lynx saia, principalmente. Lynx e talvez Nemesis, mas principalmente Lynx, que é a carta que realmente eu acho que atrapalha mais, assim, por ser o topo do deck. Atrapalha o deck o suficiente para ele não ser quebrado, mas também não deixa ele ser um deck no formato. No Modern eu acho que é No Changes. Se a Wizard quiser ser muito louca, ela pode tirar Ephemerate, mas só se ela quiser, assim, vamos avacalhar com o formato. Então vou colocar como No Changes. E pro Legacy eu vou acompanhar com o relator aqui ao meu lado, né, o Emano. Acredito que vai sair sim o Anel, Nadu, Entomb e Tamires. E é isso. Eu vou atualizar aí minha aposta do Legacy, vai ser Entomb e Tamil. Não vou mexer no Nadu nem no Anel. Tá certo. Belezinha, então. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente espera então os seus comentários pra gente poder falar na semana que vem. E queria agradecer os dois pelo tempo, pela paciência pra gente conversar. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Emano, pelos comentários. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço pra todo mundo. Falou. Falou. Valeu.